Minha filha me mandou uma mensagem durante o divórcio. Ela disse: mamãe falou que você nunca amou a gente. Eu respondi: essa é a opinião dela. Depois disso, mostrei no tribunal que minha ex-esposa estava gastando muito dinheiro do fundo dos nossos filhos. Ela começou a me mandar várias mensagens pedindo desculpa quando o juiz cortou a pensão que ela queria receber. Postagem original: eu sou o Timothy, tenho 40 anos, estava olhando pro meu celular e, pela primeira vez em meses, não senti aquele medo na hora. Talvez seja porque a pior parte já passou, ou talvez seja só aquela sensação boa de justiça sendo feita. Tudo começou mais ou menos há um ano. Minha esposa, Sandra, tem 46 anos, com quem fui casado por 20 anos, falou que queria se separar. Não teve briga, nem grito, só disse: não tô feliz, Timothy, quero mais. Mas, essa palavra ficou na minha cabeça. Ela sempre gostou de coisas caras, mesmo quando a gente não podia gastar tanto. Eu sou engenheiro sênior e ganho bem, mas nem sempre dava para tudo que ela queria. Isso sempre causou tensão, mesmo sem a gente brigar por isso. A gente combinou de fazer tudo com calma, sem brigar, por causa dos nossos filhos, Ashley, 17 anos, e Ronald, 15 anos. Ela foi morar em outro lugar alugado e começamos todo aquele processo chato de divórcio, com advogado, papelada. Achei que íamos resolver tudo de forma adulta. Mas eu estava enganado. Uns 3 meses depois, começaram os problemas. Ashley, que sempre foi carinhosa, começou a ficar distante. Depois ela começou a mandar mensagens estranhas. Mamãe disse que você tá dificultando o acordo. Mamãe disse que você tá escondendo dinheiro. Tentei explicar para ela que divórcio é complicado, e que eu e a mãe dela tínhamos opiniões diferentes sobre o que era justo. Aí veio a mensagem que mais me doeu. Mamãe disse que você nunca amou a gente, que só se importa com o trabalho. Minha mão até tremeu quando respondi. Falei: isso é o que ela pensa, querida, mas eu sempre amei você e o Ronald. Isso nunca mudou. Sinto muito que ela esteja te colocando no meio disso. Eu sabia que Sandra estava com raiva. Ela queria continuar com o mesmo estilo de vida de antes, cheio de luxo. Mas eu não imaginava que ela ia tentar virar nossos filhos contra mim. Isso foi muito baixo, até para ela. Ela queria pensão alta, queria ficar com a casa que foi paga com uma herança minha, e ainda queria uma boa parte da minha aposentadoria. Ou seja, ela queria continuar gastando como sempre, e eu que me virasse. O advogado dela era um cara agressivo, o senhor Edward. Ele tentava fazer parecer que eu era um ex-marido malvado querendo deixar ela na miséria. Mas minha advogada, a senhorita Dorothy, era bem esperta. Ela sugeriu que a gente olhasse todas as contas, inclusive os fundos dos nossos filhos. Esses fundos foram criados pelos meus pais, para ajudar na faculdade dos dois. Era uma boa quantia, e o dinheiro foi rendendo com o tempo. Da última vez que olhei, o valor estava ótimo, dava para pagar boa parte da faculdade deles. Eu e Sandra éramos responsáveis por esse dinheiro, mas era ela quem cuidava dos papéis. Ela sempre dizia que era coisa de mãe, que estava pensando no futuro deles. Foi aí que a gente descobriu a verdade. Nos últimos 2 anos, Sandra não estava só gastando o nosso dinheiro, ela estava mexendo nos fundos dos nossos filhos, Ashley e Ronald, de forma bem constante. Não eram grandes quantias, mas era um dinheiro saindo o tempo todo, aos poucos. Algumas centenas de dólares para um dia de spa, milhares para um fim de semana com amigos, amigos que eu nunca conheci. Ela comprava bolsas caras, até uma da Mori Paris por $800, que me lembro de ver ela exibindo, e fazia tratamentos de salão que custavam o preço da prestação do meu carro. E o pior de tudo foi uma cobrança de $500 num restaurante chiquérrimo no aniversário de 14 anos do Ronald. Ele nem estava lá, porque estava comigo, e ela disse que estava muito chateada para comemorar aquele ano. No total, ela tirou quase $18 mil dos fundos que seriam para a educação deles. No começo, não senti raiva, fiquei triste, uma tristeza bem profunda, como se algo dentro de mim tivesse se partido. Como ela pôde fazer isso? Senti uma dor muito forte, algo que me fez quase desabar. Não era só sobre o dinheiro, era sobre confiança, sobre maternidade, sobre o futuro que eu achava que nós duas estávamos cuidando para os nossos filhos. Aí, de repente, a calma tomou conta. A parte mais lógica da minha cabeça, a de engenheiro, começou a trabalhar. Minha advogada, a senhorita Dorothy, ficou muito surpresa,
mas focada. Ela me disse: Timothy, isso é muito sério. Mudou o jogo. Vamos manter isso em segredo. Deixe que a Sandra e o Sr. Edward continuem com a postura agressiva. Deixe eles acharem que conseguiram me pegar no erro. A próxima audiência é na terça-feira. Estamos prontos. Já se passaram 3 semanas desde que descobrimos os gastos da Sandra. A audiência é daqui a poucos dias. Eu estou nervoso, mas, de algum jeito, também decidido. A senhorita Dorothy tem sido um pilar de força. Sandra, por sua vez, vem ficando cada vez mais exigente. Ela até pediu pro advogado mandar uma carta exigindo que eu pagasse a viagem escolar de Ashley para a Europa. Uma viagem de $6.000 que ela prometeu para a filha sem nem me consultar. A carta dizia que eu seria irresponsável se não pagasse. Isso além de tudo que ela já pedia de pensão alimentícia. Então, a irmã dela, a Kimberly, me ligou. A Kimberly sempre foi quem mais incentivou a Sandra. Ela disse: Timothy, vocês precisam fazer a coisa certa. A Sandra está caindo aos pedaços. Esse divórcio está acabando com ela. E Ashley vai ficar arrasada se não puder fazer essa viagem. Ela já contou para todo mundo que Ashley vai. Você precisa entender. Ela só quer o melhor para as crianças. Eu respondi: Sandra tá fazendo promessas de $6.000 sem falar comigo. Isso é loucura. E não, as exigências dela não fazem sentido. Eu dei uma vida confortável para ela. Essas exigências são irracionais e o que ela está fazendo com as crianças é preocupante. Ela nunca machucaria as crianças. Ela disse, me chamando de frio e insensível. O truque sujo número 1 veio logo em seguida. Sandra entrou com um pedido de pensão alimentícia de emergência, alegando que eu a cortei e que ela não tinha dinheiro para as necessidades básicas. Isso apesar de eu ainda estar pagando o aluguel caro dela, de $200 por mês, que ela mesma escolheu, e de ainda dar uma quantia razoável todo mês para ela. Ela estava estourando tudo. Ela até anexou fotos de uma geladeira quase vazia nos documentos do tribunal. Um teatro, em um lugar alugado chique. A senhorita Dorothy só sorriu, meio amarga, quando viu. Deixa ela. Tudo isso faz parte do quadro geral, disse ela. O pior de tudo é a Ashley. Ela tem ficado ainda mais fechada. A Sandra claramente está enchendo a cabeça dela com um monte de veneno. O Ronald é um pouco mais forte, ou talvez apenas melhor em esconder o que está sentindo. Mas dá pra ver a confusão nos olhos dele. Ele me perguntou outro dia: pai, a gente vai ficar pobre? Isso me destruiu. Eu só falei pra ele: nunca. Filho, você e a Ashley sempre vão ser cuidados. Sempre. Não falei nada pras crianças sobre os fundos fiduciários. Isso é algo que o tribunal vai revelar, e a Sandra vai ter que explicar. Se ela conseguir, minhas mãos ficam suadas só de pensar na terça-feira. Não é só sobre dinheiro, é sobre proteger meus filhos, o futuro deles e, honestamente, a minha própria sanidade. A Sandra queria mais. Ela está prestes a receber bem menos do que imaginava. Atualização 2. Hoje foi o dia que eu mal consegui dormir. Entrei naquele tribunal me sentindo como se fosse enfrentar um pelotão de fuzilamento. Mas a senhorita Dorothy era uma fortaleza de calma. Sandra estava lá com o Sr. Edward, super bem vestida, provavelmente com roupa nova, tentando passar uma imagem de vítima. Ela até enxugou os olhos algumas vezes quando o advogado falou sobre o sofrimento emocional dela. A irmã dela, a Kimberly, estava na galeria me olhando com ódio. Ela tem uma rede de apoio forte. O Sr. Edward começou seu discurso, dizendo como a Sandra era uma mãe dedicada, como ela sacrificou sua carreira, que, na verdade, nem existia pela família, como eu era um executivo ganancioso tentando deixar ela sem nada. Ele até falou daquela viagem escolar e me pintou como vilão da história. Depois foi a vez da senhorita Dorothy. Ela foi calma e metódica, expôs minha renda, minhas despesas, fez uma proposta de divisão justa dos bens e de pensão alimentícia razoável e por tempo limitado, dizendo que a Sandra precisava se tornar autossuficiente. O Sr. Edward debochou: não dá para esperar que minha cliente faça isso. A senhorita Dorothy levantou a mão e disse: meritíssimo. Antes de continuar falando sobre as necessidades financeiras da senhora, sobrenome dela, temos uma questão muito séria em relação aos recursos financeiros existentes, especialmente os fundos fiduciários dos filhos dela. Dava para sentir a mudança na sala. A Sandra, que estava tão confiante, de repente ficou tensa. Ela olhou para o Sr. Edward, depois para mim, com uma onda de pânico no rosto, tentando se recompor rapidamente. Mas já era tarde. A máscara caiu. A senhorita
Dorothy então mostrou, peça por peça, as provas dos saques do fundo fiduciário, extratos bancários, recibos de cartão de crédito, datas, valores, os gastos com a Bolsa da Amor e Paris, os dias de spa e até o jantar de aniversário do Ronald. Ela até mostrou ampliada a documentação importante. Foi inacreditável, totalmente condenável. A juíza, uma mulher séria de quase 60 anos, se inclinou para frente e ficou cada vez mais séria enquanto a senhorita Dorothy detalhava tudo. O senhor Edward estava mexendo nos papéis, visivelmente incomodado. A Sandra estava pálida, muito pálida. A senhorita Dorothy finalizou, meritíssimo. Parece que a senhora, sobrenome dela, tem retirado uma grande quantia dos fundos fiduciários que eram destinados à educação dos filhos para manter o estilo de vida que ela agora diz precisar. O senhor, meu sobrenome, está sendo injustamente acusado de não dar a ela mais de 18 mil dólares, para ser mais exato, de contas que deveriam ser usadas para garantir a educação superior dos filhos. O silêncio no tribunal foi ensurdecedor. A juíza olhou fixo para Sandra. Juíza, senhora. Sobrenome dela, isso é verdade? Você retirou esses fundos dos fundos fiduciários dos seus filhos para uso pessoal? Sandra gaguejou. Eu sempre tive a intenção de devolver. Eu tive despesas imprevistas. Juíza, uma Bolsa da Amor e Paris é uma despesa educacional imprevista. A voz dela estava gelada. O senhor Edward tentou interromper, mas não conseguiu. Meritíssimo. Isso é um mal-entendido. Meu cliente, senhor Edward, sugiro que converse com seu cliente. Este tribunal leva a apropriação indevida de fundos fiduciários, especialmente os destinados a menores, muito a sério. Ela pediu um intervalo de 30 minutos. Quando estávamos saindo do tribunal, meu telefone tocou. Era Sandra. Timothy, por favor, precisamos conversar. Eu posso explicar. Não deixe que eles façam isso. Mais um burburinho. Desculpa por ter errado. Por favor, pense nas crianças. E o Edward é um idiota. Vou retirar os pedidos de pensão alimentícia. Só faça isso desaparecer. Por favor. Eu não respondi. Apenas mostrei as mensagens para a senhorita Dorothy. Ela levantou uma sobrancelha e disse, desesperada. Foi isso que ela disse. A Kimberly tentou se aproximar de mim no corredor, com o rosto cheio de raiva. Você armou para ela. Isso é mentira. A senhorita Dorothy se colocou entre nós suavemente. Por favor. Toda a comunicação será feita através dos advogados. Voltamos ao tribunal. Sandra parecia ter visto um fantasma. O senhor Edward estava praticamente suando. E aí? Foi isso. A atualização final, o acerto de contas e as consequências. Bom, acabou. A poeira já baixou. Ou pelo menos a parte legal dela. Os últimos meses desde aquele dia no tribunal foram intensos. O juiz não gostou nada da contabilidade criativa da Sandra com os fundos fiduciários das crianças. Depois do intervalo, o senhor Edward parecia ter envelhecido uns 10 anos. Ele tentou diminuir os danos, dizendo que foi um erro temporário, que a Sandra estava sob muito estresse e que ela pretendia devolver o dinheiro, mas sem especificar quando ou como. O juiz não comprou a história. A decisão final foi um desastre para as expectativas da Sandra. A pensão alimentícia caiu drasticamente. O juiz concedeu a ela uma quantia bem pequena para reabilitação por apenas 18 meses. O juiz disse bem claramente que, pela capacidade da Sandra de acessar e gastar grandes quantias com coisas não essenciais, como o dinheiro do fundo fiduciário, ela não estava tão sem recursos quanto dizia e que tinha um histórico de péssimas decisões financeiras. Além disso, o juiz determinou que uma parte dessa pensão alimentícia fosse penhorada e devolvida diretamente aos fundos fiduciários das crianças, até que o valor de 18 dólares, 000 mais juros fosse reembolsado. Divisão de bens. A casa foi ordenada a ser vendida, com os lucros divididos 50-50 depois de descontar a reposição do fundo fiduciário, começando pela parte dela. As reivindicações dela por uma parte maior da minha aposentadoria foram rejeitadas. Honorários advocatícios. Sandra foi condenada a pagar uma boa parte dos meus honorários, devido à descoberta e o litígio sobre o fundo fiduciário, por causa das ações dela de má-fé e tentativa de esconder ativos. Duplamente Custódia dos filhos. A custódia física das crianças ficou praticamente a mesma. Elas já tinham idade suficiente para opinar. O juiz determinou que eu teria a autoridade legal exclusiva para tomar decisões sobre as finanças das crianças, incluindo educação e futuras distribuições de fundos. Uma mensagem bem clara.
Sandra estava mandando mensagens de desculpas freneticamente, mas isso não adiantava. Quando o juiz começou a ler a decisão sobre a pensão alimentícia e o reembolso do fundo fiduciário, eu vi ela tentando discretamente mandar mensagens de texto por baixo da mesa, com o rosto. Ela tinha uma expressão de horror no rosto. Meu telefone, que eu tinha colocado no silencioso, acendeu várias vezes no meu bolso. Mais tarde, vi uma série de mensagens de pânico. Timothy, farei qualquer coisa. Eu assino o que você quiser. Não deixe que eles me arruinem. Eles estão levando tudo. Muito pouco. Muito tarde. Sua irmã Kimberly estava praticamente furiosa do lado de fora do tribunal, gritando com a senhorita Dorothy, dizendo que estávamos destruindo uma boa mulher. A senhorita Dorothy, calma como sempre, sugeriu que Kimberly poderia ajudar a pagar a nova dívida de Sandra, se ela estivesse tão preocupada. Isso a calou na hora. As consequências. Sandra teve que começar a vender suas roupas e bolsas caras. Ouvi dizer que ela está tentando vender algumas das suas compras mais caras online e em lojas de consignação para conseguir sobreviver e pagar o dinheiro do fundo fiduciário. Isso está sendo um processo contínuo. Agora ela mora em um apartamento bem menor, bem diferente do que alugava antes. Ela precisou arranjar um emprego de verdade, meio período em uma loja. Ouço de pessoas que a conhecem que ela está sempre reclamando sobre como tudo é injusto, como eu a enganei. Não assume a responsabilidade. Alguns dos velhos amigos dela se afastaram, envergonhados pelo escândalo do fundo fiduciário. Ashley e Ronald sabem. Eu sentei com a senhorita Dorothy, que foi muito gentil e clara, e expliquei tudo o que aconteceu, focando no fato de que o dinheiro era para o futuro deles e que agora ele estava sendo recuperado. Ashley chorou, não pela mãe, mas pela traição. Ela finalmente entendeu por que eu tinha sido tão firme, porque eu não podia ceder às exigências da mãe dela. As mensagens que ela me manda agora são diferentes. Ela se desculpa e perguntou se poderia morar comigo o tempo todo. Estamos trabalhando nisso. Ronald, do jeitinho dele, apenas disse, então, a mamãe estava usando o dinheiro da escola para comprar coisas. Quando eu confirmei, ele apenas assentiu devagar e disse, isso não está certo. Pai, não, filho, não está. O texto de Ashley que deu início a toda essa reflexão hoje foi simples. Pai, eu sei que o Senhor nos ama. Mamãe estava errada. Isso vale mais do que qualquer vitória legal. A vingança não era ver Sandra sofrer. Embora, eu não vou mentir, há uma satisfação cruel em vê-la enfrentar as consequências diretas da sua ganância e direito. A verdadeira vitória foi proteger meus filhos, garantir o futuro deles e limpar meu nome aos olhos deles. Ela tentou usá-los como peões, mas acabou se dando mal, porque não imaginava o quanto eu estava determinada a proteger meus filhos. Foi muito difícil, emocional e financeiramente, chegar até aqui, mas olhando para a mensagem de Ashley, sentindo aquela paz. Sim, valeu a pena. Sandra queria mais, e ela recebeu o que merecia, uma lição dura sobre as consequências. E as crianças recuperaram o pai, sem terem sido contaminadas pelas mentiras dela. Isso, sim, é a verdadeira justiça.